Estamos nos nossos 21 dias de jejum, à porta da salvação. O tema de hoje é: o que acontece quando o crente peca? Antes de responder essa pergunta, quero reafirmar que, por causa da obra consumada de Cristo na cruz, você está em comunhão com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você está em comunhão com Deus ininterruptamente, agora e pela eternidade. Ele sempre ouve suas orações. Deus não se afasta de você cada vez que você peca. É verdade que pecados têm consequências, mas a face de Deus está voltada para você. Em 1 Pedro 3,12 diz assim: porque os olhos do Senhor repousaram sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O Senhor nunca vai revogar de você essa comunhão. A graça de Deus é interminável e ela o educa e ensina a dizer não ao pecado, como está escrito em Tito 2. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Isso está em Tito 2, do 11 ao 12. Mas ainda permanece a questão: depois que nos convertemos e viermos a cair no pecado, nós perdemos a comunhão com o Senhor? Deus se afasta de nós cada vez que caímos? Este é um ensino muito comum no meio evangélico. Eles dizem que cada vez que você peca, Deus se afasta. Alguns até mesmo acreditam que o Espírito Santo sai de você. Então, para voltar a desfrutar da presença, você precisa pedir perdão e confessar os seus pecados. Se você não fizer isso, eles ensinam que você pode ser permanentemente expulso da comunhão com Deus. Ou seja, você vai perder a salvação. Essa é a razão porque as pessoas estão sempre procurando alguém santo e ungido para orar por elas, já que Deus não as ouvirá por causa do pecado. Elas não conseguem manter a comunhão porque sempre pecam. Por isso concluem que Deus está longe delas. Não é uma forma muito agradável de viver a vida com Deus. Os evangélicos são muito movidos por emoções e sensações. Então, de maneira geral, se eles sentem a presença de Deus, creem que Deus está com eles. Mas, se por alguma razão não sentem, enchem-se de medo e condenações. Isso é particularmente verdadeiro quando caem em algum pecado. Então afirmam categoricamente que o Espírito vai embora e usam o Salmo 51 como base para isso. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Você sabe da história. Davi caiu em pecado de adultério e assassinato, e quando vai se arrepender, ele faz essa oração. Davi, porém, vivia no Velho Testamento, na Velha Aliança. Naquele tempo, o Espírito Santo não habitava no homem. Na Velha Aliança havia visitação, mas não existia habitação. Hoje, nós vivemos no tempo de habitação. Ele reside em nós. Em Hebreus 13:5 diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se o Espírito hoje é residente em nós, eu preciso lhe dizer que, mesmo quando você peca, ele permanece em você. Por quê? Porque você foi unido a ele. A afirmação categórica da palavra de Deus é que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Isso está em 1 Coríntios 6,17, que diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Esse verbo unir no grego é a palavra kola. Você já percebeu que se trata da mesma palavra usada em português, com a diferença que a kola no grego não poderia ser descolada. A melhor tradução para o verbo unir é amalgamar, ou seja, você está misturado com o Senhor de forma tal que o processo não pode ser mais revertido. O ovo que foi misturado na farinha e levado ao forno tornou-se um bolo, e agora não há mais como tirar o ovo dele. Não tem como pegar a farinha de volta, o processo é irreversível. É exatamente isso que a palavra de Deus está afirmando. Você foi unido ao Senhor, você é um espírito com ele, isso é irreversível. Você quer dizer que, quando eu peco, o Espírito Santo continua ali comigo? Exatamente. E é isso que o torna o pecado ainda mais grave, porque mesmo pecando, você está pecando na presença de Deus. Além disso, quando você peca, o seu coração pesa, a sua consciência o acusa. Você continua sendo filho,
continua tendo acesso ao Pai por causa do sangue e continua tendo o Espírito Santo, mas agora tem um problema. O seu coração está pesado, a sua consciência está maculada. Em 1 João 3,20 diz assim: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Lembre-se disto, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Mas quando o coração nos acusa, perdemos a ousadia, perdemos a confiança. Com a consciência e o coração pesados, você não consegue servir a Deus. Não consegue desfrutar de Cristo e nem exercitar a fé. Você não consegue exercitar a fé e pecar ao mesmo tempo. Isso, porém, não significa que Deus foi embora. Deus não foi embora. Ele continua com você. A coisa mais grave a respeito do pecado é que ele toca a sua consciência. E nós só podemos servir a Deus com a consciência pura. Em Atos 24:16 diz assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Você não perde a comunhão com Deus no sentido de ter o Espírito Santo, mas você momentaneamente perde a fé para desfrutar da comunhão. Isso acontece porque não podemos desfrutar de Cristo e do pecado ao mesmo tempo. Você não pode pensar que está alegrando o Espírito Santo quando escolhe o pecado. Em Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Em 1 Tessalonicenses 5:19 diz assim: não apagueis o Espírito. Uma consequência é que podemos entristecer o Espírito, ou mesmo apagá-lo, deixando de perceber a sua presença. Mas ainda assim, você continua tendo acesso a Deus. Obviamente, o pecado vai mudar o seu nível de vida abundante, de contentamento, de alegria na vida cristã. Vai também afetar a maneira como você reflete Cristo para outros. Mas não altera uma coisa: Deus não vai embora, Ele não nos deixa. E Deus também não altera o que Ele sente por nós. Por isso, o pecado é algo tão sério, porque quando peca, você o faz na presença. Quando você escolhe pecar, o Espírito Santo está ali com você. Então o pecado para nós tornou-se algo profundamente angustiante. É exatamente assim que nos sentimos quando caímos. Por esse motivo, devemos fugir constantemente dele. Que o Senhor nos dê discernimento para compreender isso. No Novo Testamento, a palavra comunhão é sempre usada no sentido de você estar em Cristo e pertencer a Deus. Nesse sentido, ou você está em comunhão com Deus e tem perdão total, ou você está fora da comunhão com Deus e ainda está morto em seus pecados. Não há um salto para dentro ou para fora dependendo do seu comportamento. A palavra comunhão aparece mais de 10 vezes no Novo Testamento. Aprendemos que um crente está em comunhão com Deus e com outros cristãos, enquanto o incrédulo não está. Nunca vemos um crente entrando e saindo da comunhão no Novo Testamento. Estamos em comunhão, salvos, ou sem comunhão, perdidos. Não há meio termo. Claro que existem consequências para as escolhas que você faz. O coração pesa, sua consciência acusa. O diabo o acusa. Isso mina sua fé e passa a impressão de que Deus está longe por causa da acusação do diabo. Mas o Senhor nunca o deixa. O Novo Testamento está cheio de promessas da presença dele. Em 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E em João 10:28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Romanos 8:39 diz: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, você tem um relacionamento com Deus que não pode mais ser revertido. Você tem acesso ao trono pela graça, pelo sangue. Quando você peca, o Espírito Santo continua operando em você, produzindo em você tristeza pelo pecado. Em 2 Coríntios 7:10 diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. A tristeza do mundo produz morte. Se o Espírito Santo fosse tirado cada vez que você tropeçasse, como é que você iria voltar para ele?
Então você tem um coração novo, você não quer mais o pecado. O Espírito Santo quer ensiná-lo a dizer não para o pecado. O pecado tem consequências. Mas o pecado não trará sobre mim a ira de Deus? Pense nisso. Qual é a única coisa que deixaria Deus irado com você? Pecados. Bem, o que Jesus fez com seus pecados? Ele os levou embora para sempre na cruz. Então a conclusão óbvia é que a ira de Deus nunca mais pode vir sobre você. A ira de Deus virá sobre o mundo, mas não sobre você, porque você é filho. E o que dizer da maldição do pecado? O pecado tem consequências óbvias. Se o homem trai a esposa, pode destruir o casamento. É uma consequência. As consequências são naturais. Se você resolver roubar alguma coisa no seu trabalho, pode vir a ser demitido e processado. É uma consequência do pecado. Tudo isso podemos chamar de consequências naturais. Todos estamos sujeitos a elas, e Deus nem sempre nos poupa. Mas e o que dizer das consequências espirituais como a maldição? A verdade é que Cristo se fez maldição em nosso lugar. Não podemos mais ser amaldiçoados. O que seria uma maldição? Uma consequência natural do roubo é ser pego e preso. Mas a maldição seria seus filhos se tornarem ladrões e seus netos viverem na miséria. A maldição é muito pior e alcança até os filhos dos filhos. Em Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Suas orações são interrompidas? No passado, ensinávamos que o pecado bloqueava nossas orações, ou seja, Deus para de ouvir nossas orações. Eu citava o texto de 1 Pedro 3,7 para embasar meu ensino, mas hoje compreendo que isso é completamente contraditório com a graça de Deus. Paulo diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. O dia que peco é quando menos mereço, então esse é o dia em que posso ter mais graça, se tiver a ousadia de ir receber sem trabalhar. Eu ensinava que nossas orações são interrompidas baseado em 1 Pedro 3, que diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu entendia este interromper a oração como se fosse colocado um bloqueio impedindo que a minha oração chegasse ao céu. Hoje entendo que Pedro está falando sobre marido e mulher orando juntos. Se eles estão brigados um com o outro, sua vida de oração em conjunto será prejudicada. Em outras palavras, eles simplesmente não vão orar um com o outro. Essa passagem realmente não tem nada a ver com Deus não ouvir suas orações, nem mencionar que, apenas 5 versículos depois, Pedro diz: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Como filho de Deus, você é justo, e seu Pai ouve suas orações em todos os momentos. Deus não tapa os ouvidos quando você está clamando. Muito pelo contrário, são seus ouvidos atentos e constante presença que nos permitem escapar das garras da tentação do diabo. Chegue como filho. Como você chega diante de Deus? Como filho que hoje você é, ou como um pecador que precisa do perdão? Muitos pentecostais chegam ao culto, ajoelham-se e fazem a oração do pecador, batem a mão no peito e clamam pela misericórdia de Deus. Essa é a maneira de um filho se relacionar com o Pai? O pecador, quando chega diante de Deus, chega com medo de Deus, com medo da ira de Deus. O filho não. O filho tem confiança, porque mesmo que ele seja disciplinado, não muda a realidade, ele continua sendo filho. Mas há crentes que vivem debaixo de tanta condenação que pensam que o pecado deles está ali sempre diante de Deus. Por causa disso, vivem sempre na expectativa do juízo, da condenação, da ira de Deus. Não têm expectativa de bênção. E muitos baseiam essa postura de chegar como pecador na história que Jesus contou em Lucas 18, do fariseu e do publicano. Lucas 18, do 9 ao 14, diz assim: Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar.
um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Veja, nenhum dos dois é crente, nenhum dos dois tinha nascido de novo. Esse fariseu era negacionista. Ele achava que não tinha pecado, que era maravilhoso, e Deus tinha que ouvi-lo porque ele não tinha pecado algum. Ele havia observado, olhado e viu que era bom. Inclusive, ele era até muito melhor do que aquele publicano do lado. Este texto não está ensinando como você deve se relacionar com Deus hoje. Ele está mostrando a maneira de ser salvo. No dia em que você creu no Senhor, você atendeu a um apelo, foi à frente, bateu a mão no peito e falou isso a Deus. E você reconheceu que era pecador. Mas naquele dia você foi salvo e tornou-se filho. Agora faz sentido continuar orando assim? Claro que não. O problema é que muitos de nós, depois de ser salvos, ainda continuamos orando como se não fôssemos agora justos. Mas está escrito, foi Jesus quem disse. Sim, mas é preciso compreender o contexto. Essa oração é só para o dia da conversão. Depois que você faz a oração do pecador, você se torna filho. Você já não pode mais orar da posição do pecador. Agora você precisa orar como filho. E como é que um filho ora? Pai, eu sou filho, cordeiro com Cristo, fui justificado pela fé. Hoje eu tenho a justiça de Cristo. Meus pecados já foram todos perdoados. O Senhor não se lembra de nenhum deles e estou aqui na tua presença. É uma oração poderosa. Por quê? Porque está de acordo com a aliança. Deus agora é seu pai. Você é filho e herdeiro. Você não é herdeiro porque se comporta bem. Você é herdeiro porque é filho. Em Isaías 54:9 diz assim: Porque isso é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei, não mais me iriaria contra ti, nem te repreenderia. Então, nossa segurança não é baseada em algo vago, mas é firmada na fidelidade de Deus. O Senhor prometeu nos abençoar por causa da aliança. Em Jeremias 32:40 diz assim: Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. É tempo de orar como filho, é tempo de posicionar-se como filho. Se você chegar diante do seu pai como se fosse um pecador estranho, Deus não vai ouvir a sua oração, porque ela nega a realidade da aliança. Você agora é filho.